Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos fisicamente, virtualmente, e agradecer o convite, né, da equipe de nutrologia. Para iniciar, só avisando antecipadamente, se o pessoal que está online quiser fazer perguntas, pode colocar no chat, tá bom? Ao final da aula as perguntas serão respondidas. Bom, acho que a maioria aqui me conhece, né? Sou Elaine Barbosa, da equipe da geriatria. Já estou um pouco sênior aqui, desde 2011. E vou apresentar aqui a doutora Rafaela de Almeida Zanella, que é médica nutróloga do serviço, né, de nutrição do Hospital do 9 de Julho, com especialização em nutrologia pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP, realizado de março de 2020 a fevereiro de 2022, e título de especialista em nutrologia pela Associação Médica Brasileira, AMB, obtido em novembro de 2022. Vou passar a palavra para a doutora Rafaela. Bom, gente, boa tarde. Então, o tema da minha aula hoje eu vou colocar só a bioimpedância um pouquinho aqui mais para o ladinho, que depois a gente vai apresentar ela melhor. Bom, então, o tema da minha aula hoje é a sarcopenia no idoso hospitalizado, da avaliação à reabilitação, tanto nutricional quanto funcional. Eu aponto para um. Não está funcionando? Que antes estava funcionando. Deixa eu só testar aqui. Agora foi. Como a doutora Elaine já me apresentou, mas para quem não me conhece, sou a doutora Rafaela, sou médica nutróloga e faço parte aqui da equipe da nutrologia do Hospital 9 de Julho. Bom, então, hoje, qual que é o principal objetivo, os principais objetivos da apresentação? Discutir a importância da sarcopenia no idoso hospitalizado, apresentar ferramentas práticas para a gente conseguir fazer a avaliação com base nos guidelines atuais e também depois conversar um pouquinho mais sobre a reabilitação, tanto nutricional, junto com a equipe da nutrição, quanto funcional, aí em conjunto com a equipe da físio. Hoje a minha aula vai ter a introdução, a definição da fisiopatologia, a avaliação da sarcopenia através dos exames, a abordagem nutricional e funcional junto com a equipe multi e também um caso clínico no final para a gente conversar um pouco melhor. Eu vou passar para esse lado que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor para mim. Bom, então, aqui, falando um pouquinho sobre a prevalência da sarcopenia, a gente vê que nos pacientes entre 60 e 70 anos, é uma doença aqui que ela chega numa prevalência de 5 a 13%, e nos pacientes com mais de 80 anos, de 11 até 50%. Então, é uma doença bem prevalente. E olha que interessante, né? Nos pacientes institucionalizados, ele pode chegar a uma prevalência de 51%, que são esses que a gente está lidando aqui, né, no caso, no hospital. E esse termo ele começou em 1989 com Irving Rosenberg, que propôs esse termo de sarcopenia como uma diminuição da massa muscular esquelética relacionado à idade. E desde 2016 ela foi reconhecida como uma doença muscular. Apesar disso, é uma doença que é muito negligenciada. Os estudos mostram que cerca de 30% dos médicos não geriatras não sabem nem diagnosticar e nem pensam em sarcopenia. Então, olha que interessante, né? E aí não tem como dar o diagnóstico, não tem como tratar. Lembrando que é uma doença que pode ter desfechos negativos, inclusive aumento da mortalidade aí nesses pacientes. Bom, a minha apresentação ela vai se guiar principalmente no consenso europeu de sarcopenia. E tem alguns conceitos importantes que já foram falados em aulas anteriores, inclusive aula da doutora Carla, né, que mostra aí que esses conceitos se sobrepõem, que é o quê? Então, a caquexia, que é perda da massa muscular, também perda da gordura, associada à doença crônica, né, principalmente câncer, só que ela não é revertida através de uma terapia nutricional. E também a gente tem que pensar na desnutrição, né, que é aí já leva o paciente a uma perda de peso, perda de músculo, mas também perda de gordura. E opa, a sarcopenia,
que no caso seria a perda de massa muscular, não necessariamente de peso e não necessariamente de gordura, mas tem perda da massa muscular, da força e da função. E outra coisa que também é bem interessante, a gente sempre tem que lembrar, é que existe obesidade no paciente com sobrepeso, sarcopenia, desculpa, no paciente com sobrepeso e com obesidade. Então, lembrando que esses conceitos eles podem ter no mesmo paciente caquexia, desnutrição, sarcopenia ou obesidade e sarcopenia. E da onde veio esse termo, né? Sarcopenia veio do termo grego sarx, que significa carne, e penia, pobreza. É uma doença que causa uma perda progressiva e generalizada da massa muscular esquelética, envolvendo uma acelerada perda da massa muscular, da força e da função, que se associa a aumento de desfechos negativos em idosos, com declínio funcional, fragilidade, queda e aumento da mortalidade. Então, a gente consegue verificar aqui, esse é do Glies, né? É um consenso também que mostra a definição aqui da sarcopenia. Então, a gente vai verificar que é uma doença que ela vai afetar massa muscular esquelética, ela aumenta com a idade, tem um potencial reversível aqui, ela não é definida somente pela idade, pela condição clínica do paciente ou pelo ambiente que ele está. É uma condição aqui que, tanto na parte de pesquisa quanto clínica, é igual. Ela vai ter aqui, vai afetar massa muscular, a força e também a qualidade desse músculo, né, o tamanho do músculo. E o que ela vai gerar nesses pacientes? Né? Vai diminuir a performance, vai causar limitação da mobilidade, fratura, queda, hospitalização, aumento de admissão, aqui no caso, em casa de repouso, vai diminuir aí, deixar o paciente mais dependente para as atividades de vida diária, vai piorar a qualidade de vida e aumentar a mortalidade. E aí a gente consegue ver que a principal causa da sarcopenia ela é a idade, né? Então a gente vê aqui nesse gráfico a idade e a musculatura. E aqui a gente tem um exemplo aqui que é bem característico. Arnold Schwarzenegger no auge do fisiculturismo aqui da hipertrofia e como ele está atualmente. O que o consenso europeu fala, né, a respeito da sarcopenia? Que quando a gente está aqui na nossa fase, aqui na juventude, né, na idade jovem, que a gente tem que tentar desenvolver o máximo possível da nossa musculatura, porque uma hora a conta vai chegar. Então, porque depois a chance da gente aumentar essa massa muscular é muito pequena. A gente tem que manter o que a gente conseguiu ganhar aqui nesse início da nossa juventude e do início da fase adulta, porque depois a tendência é só progredir ali para diminuir essa massa muscular e, consequentemente, a força e a funcionalidade. Então, quem tem um banco de massa muscular tem mais chance de chegar numa idade mais avançada com funcionalidade. Se o Arnold aqui não tivesse essa hipertrofia hoje, provavelmente ele estaria com bem menos massa muscular. Então, quais são as causas de sarcopenia? Quando não tem nenhum outro fator, somente a idade ela é considerada primária. Quando tem algum outro fator, como malnutrição, baixa ingesta energética ou proteica, deficiência de micronutrientes, pode ter má absorção ou condições gastrointestinais, anorexia. Tem muito paciente que tem problema, às vezes, para mastigação, uso de próteses. Então, tudo isso pode gerar ali uma sarcopenia secundária. Também sedentarismo, inatividade, hospitalização. Aqui eu sempre penso nos pacientes com Covid que chegavam no hospital e perdiam ali 20, 30 quilos por causa do catabolismo da própria doença, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso também. E as doenças crônicas, né? Cardiorrespiratórias, a gente pensa muito em DPOC, pensa em insuficiência cardíacas, doenças oncológicas, neurológicas, endócrino-metabólicas, osteoarticulares. Na doença hepática, a gente estava até falando um pouquinho antes aqui da aula, né? Tem muitos pacientes com cirrose que acabam desenvolvendo também sarcopenia, doença renal crônica, tanto dialítica quanto não dialítica. Então, a gente sempre tem que pensar na sarcopenia secundária a essas doenças. E aqui a gente tem a fisiopatologia, né? Que vai mostrar que o envelhecimento, estilo de vida mais sedentário, desnutrição, anorexia, alterações hormonais relacionadas à idade, à própria mobilidade, assim como as doenças crônicas, lesões, inflamação, estresse oxidativo, disfunções mitocondriais e aumento da mistotina, vai acabar diminuindo o anabolismo,
aumentando o catabolismo, gerando aqui a sarcopenia. E a gente pensa aqui também nos fatores, né, que levam à diminuição do anabolismo, como diminuição do GH, diminuição do GF1, diminuição da testosterona, aumento da resistência à insulina, e que aumentam o catabolismo seria aumento da interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, miestatina, aumento do cortisol. Isso leva à diminuição da síntese proteica e aumento da proteólise muscular, gerando aqui a sarcopenia. Bom, e agora que a gente já sabe o que é e a fisiopatologia, a gente vai ter que dar o diagnóstico, vai ter que avaliar e pensar, pelo menos, se esse paciente tem ou não sarcopenia. E eles, nesse consenso, eles deixaram esse mnemônico, que é o FACS, que é o F, A, C e o S. Então, primeiro, a gente tem que achar os casos. Então, a gente tem que pensar aí se esse paciente tem ou não. Em segundo lugar, a gente vai avaliar, né, se tem evidência mesmo de sarcopenia ou não. Depois, a gente vai confirmar. E, em quarto lugar, a gente vai avaliar a gravidade. Então, a gente vai por partes aqui agora. Então, primeira parte, a gente tem que pensar se esse paciente pode ou não ter sarcopenia. Como que a gente faz isso? Através do SARC-F ou de uma suspeita clínica. Quando que tem suspeita clínica? O paciente tem fraqueza muscular, tem dificuldade para levantar da cadeira, teve queda, marcha está lentificada, dificuldade para subir escada ou teve perda de peso. Tudo isso aqui já entraria numa suspeita clínica. E aqui o SARC-F, que é um questionário que tem aqui no hospital, que depois eu vou até mostrar, que daí se ele pontua através dessas perguntas, mais que 11 pontos aqui, igual ou maior, ele já está com o quadro sugestivo de sarcopenia. E aí a gente passa para a próxima etapa. Se não tiver nada disso, aí, em um segundo momento, esse paciente vai ser reavaliado. Aí o paciente tem a suspeita ou SARC-F positivo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que ver a força dele. Então, como que a gente avalia isso? Dinamômetro, né? Se vier para homem, aqui fez o teste com dinamômetro da força, menor que 27 quilos, fechou positivo. Para a mulher, 16 quilos. Ah, não tem dinamômetro, o que eu posso fazer? Teste de levantar da cadeira. São 5 movimentos. A cadeira não pode ter braço, tem que ter um encosto. E você vai pedir para o paciente sentar na cadeira e levantar 5 vezes. Se ele demorar mais que 15 segundos, você fecha para sarcopenia. Então, um teste aí que todo mundo tem uma cadeira. No caso, se fechou positivo, vai para a próxima etapa, se não, reavalia esse paciente no segundo momento. E aqui o diagnóstico veio provável de sarcopenia, ou com dinamômetro ou com teste da cadeira. A gente sempre tem que lembrar de algumas condições que causam diminuição da força, como depressão, sequela de acidente vascular, doença vascular periférica. Se não tiver, e aí for sugestivo de sarcopenia, a gente tem que fazer exames de imagem. Quais são eles? Densitometria do corpo inteiro, né, que é a DEXA, ou bioimpedância, tomografia, principalmente de L3, para a gente ver a massa muscular ali, ressonância, e se não tiver como, a gente pode usar a equação de Lee. Então, na densitometria, a gente vai avaliar a massa muscular esquelética apendicular. Quando ela vem para homem abaixo de 20, fecha o critério, e para mulher, abaixo de 15 quilos, também fecha o critério. E também a gente pode usar esse índice aqui, que é o índice de massa muscular esquelética apendicular, que vai pegar a massa muscular esquelética apendicular dividido pela altura do paciente. Se for abaixo de 7 para homem, fecha o diagnóstico, e se for abaixo de 5,5 para mulher, fecha o diagnóstico. E aí, se veio positivo nesses exames de imagem, a gente vai para a quarta etapa, que é o quê? Saber se essa sarcopenia ela é grave ou não. Como que a gente faz isso? Através do desempenho físico, que daí a gente com certeza vai pedir a ajuda da equipe da físio, né? Por quê? Porque é tudo teste de marcha, de caminhada, de avaliação aí que o paciente tem que andar. Então, a gente vai ter o teste de velocidade da marcha, o SPPB, o TUG teste ou a caminhada de 400 metros. Se tiver algum desses positivo, a gente considera como sarcopenia grave. Como que faz o teste aqui de velocidade de marcha? O paciente vai andar 4 metros, você tem que ter um cronômetro na mão. Se ele demorar mais que 8 segundos, 8 metros por segundo, a gente considera positivo. Aqui, só para a gente ter uma ideia de como que é o SPPB, que são vários testes aqui de equilíbrio, da velocidade da marcha, da cadeira, e a gente vai fazendo esse score. E o TUG teste.
que aqui o paciente ele vai ter que levantar da cadeira, andar 3 metros, voltar a sentar em 7 segundos e meio. Se for mais que 7 segundos e meio, considerado positivo. Então, a gente vai ter que pensar nos pacientes que podem ter sarcopenia. Depois, a gente pode fazer o SARC-F, né? Ou ter essa avaliação clínica. A gente vai fazer o teste de força ou da cadeira. A gente vai fazer uma bioimpedância ou uma DEXA, né? E depois, a gente vai avaliar se é uma sarcopenia moderada ou grave. Agora que a gente já sabe fazer o diagnóstico, a gente vai para a parte da abordagem nutricional, o tratamento. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que avaliar nesse paciente é o quanto ele está comendo. A gente sabe que os nossos pacientes idosos, muitas vezes, não querem comer a comida do jeito que ela vem, não gostam da consistência, não gostam do sabor, enfim, está gelado, está quente. É sempre assim, está sem sal, está com sal demais, está sem doce, está com muito doce. Então, a gente sempre vai pensar aí na meta calórica desse paciente. Então, lembrando, paciente que ele veio com IMC normal na internação, 30 calorias por quilo de peso por dia. Ah, o paciente está desnutrido. A gente vai colocar um pouco a mais de caloria. O paciente está obeso. E ele veio na internação com o IMC já maior que 30. A gente tem que fazer ele perder peso, pelo menos de 8 a 10% do peso corporal num total de 6 meses. É isso que está falando com o censo, tá bom? Então, a gente vai focar mais na parte da proteína. E a proteína, como que a gente faz? Isso aqui também é bem importante. Recomendação proteica, né? Paciente não tem nenhuma outra doença, idoso, de 1 a 1,2 gramas por quilo por dia. Paciente, ele tem alguma doença aguda ou crônica e que vai aumentar o catabolismo. Então, ele precisa de um pouquinho mais de proteína, até 1,5 grama por quilo por dia. O paciente tem uma doença grave, aí, como eu falei, um COVID, que tem um catabolismo muito maior. A gente tem vários pacientes aqui que têm doenças que acabam aumentando muito o catabolismo e deixando o paciente com desnutrição acentuada. A gente pode chegar aqui até 2 gramas por quilo por dia de proteína para esse paciente. Paciente tem doença renal crônica não dialítica, clearance aqui de creatinina menor que 30, a gente vai maneirar um pouquinho aqui, chegando até 0,8 gramas de proteína por quilo por dia. Então, lembrando que cada paciente a gente vai individualizar, né, a meta calórica e proteica. E como que a gente faz? A gente vai dar a proteína toda em uma única refeição, uma vez por dia? Não, né? A gente sabe que é melhor absorvido e melhor a síntese proteica quando a gente divide essa proteína nas refeições. Então, a recomendação é de 25 a 30 gramas de proteína nas principais refeições. E, lógico, se o paciente tem uma meta que não bate apenas com isso, você tem que colocar ali, muitas vezes, um suplemento, né, entre as refeições também. E agora, falando dos suplementos em si. O que os artigos falam? O whey, disparado, é o suplemento mais estudado e com mais evidência científica. Então, assim, proteína do soro do leite, tem a questão da caseína, então ajuda bastante nesses pacientes que já não comem tanto, já não querem mastigar, né? Então, a gente pode lançar mão do whey, sim, com bastante segurança. A creatina, tem também estudos mostrando que para idosos que fazem atividade física, que no nosso caso do paciente hospitalizado seria a própria fisioterapia, né? Também tem aumento de massa muscular e de força. BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, né? Também os estudos mostram que nos pacientes, comparado com o placebo, que utilizaram o whey BCAA e fizeram exercício, fisioterapia, eles tiveram, num período analisado, aumento de força e aumento de massa muscular. Então, é bem interessante. A leucina, ela faz parte dos aminoácidos de cadeia ramificada e ela tem sido um dos principais agentes aí de melhora dessa massa muscular. Então, a leucina, junto com o whey, tem estudos também que mostram assim, uma melhora bem significativa de ganho de força, ganho de massa nesses pacientes também. E o HMB? HMB, ele é um derivado da leucina. Mas, então, por que a gente não dá a leucina ao invés de dar HMB? Porque os estudos mostram que nos pacientes que estão com imobilidade, que são restritos ao leito, o benefício foi mais interessante do que o da própria leucina. Então, por isso que a gente acaba utilizando HMB para os pacientes que não conseguem muitas vezes fazer exercício. E aí a gente pode usar HMB e whey, leucina e whey, creatina e whey, BCAA e whey. E aí a gente vai pensando, né, e individualizando para cada caso.
Além disso, além desses suplementos que a gente mais ouve falar, a gente tem que sempre lembrar na vitamina D. Então, nos consensos está falando bastante, porque paciente idoso, muitas vezes, tem a vitamina D mais baixa, e ela participa do metabolismo do cálcio e do fósforo, e assim, com a vitamina D baixa, o paciente dificilmente vai ganhar aí a massa muscular que ele precisa. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. Outros suplementos que estão bastante agora mais em alta são os prebióticos e probióticos, que também vão influenciar na absorção dos outros nutrientes, melhoram o estado inflamatório e vai impactar diretamente na saúde muscular. Também é uma coisa para a gente pensar e que o idoso muitas vezes pode ter uma disbiose. Ômega 3, que também pode ajudar aí na inflamação e estimular a síntese proteica, e alguns antioxidantes, como vitamina C, vitamina E, zinco, selênio, resveratrol, polifenóis, carotenoides, que esses aqui vão ter que ser individualizados caso a caso, mas eles podem impactar diretamente também aí no ganho de massa muscular. E a testosterona, gente? Porque, assim, a respeito dos medicamentos, muitas vezes eu sei que a gente, né, e o paciente, ele gostaria muito que existisse um medicamento ali revolucionário, que a gente entrasse aqui igual o Capitão América, magrinho e saísse bem forte. Mas, infelizmente, hoje não existe nenhum medicamento que é assim, ó, toma esse medicamento, usa esse medicamento que ele vai tratar a sarcopenia. É um conjunto de fatores, né, como a gente já está falando aqui. Mas a testosterona hoje é um dos hormônios mais utilizados, né, para a melhora da função, aí, porque ela melhora tanto o tamanho do músculo quanto a força. E o consenso ele indica utilizar quando o paciente já está no hipogonadismo mesmo, que seria abaixo aí de 200 a 300 nanogramas por decilitro de testosterona. Além disso, tem alguns outros medicamentos que têm sido estudados, mas ainda carecem de mais estudos, que é a própria insulina, que tem efeito aí anabólico, estrogênio para mulheres principalmente pós-menopausa, o DHEA, o GH, inibidores da ECA, inibidores da mistatina, porque ela acaba causando ali efeito de proteólise, e os SARMs também, que sempre estão aí nos estudos, mas também ainda não tem nunca se bateu o martelo ali dizendo que tem que usar ou não. Bom, então da parte de medicação e da parte de terapia nutricional, então a gente sempre vai ter que lembrar da meta calórica, da meta proteica, os suplementos que a gente muitas vezes já utiliza nos pacientes, medicamentos, hoje em dia tem essa parte hormonal, que a gente sempre vai pensar e analisar cada caso de cada paciente, e outro tratamento que a gente precisa fazer junto desse paciente, que é tão importante quanto o medicamento e o suplemento, são os exercícios resistidos. Então, todos os consensos eles trazem isso, né? Que o exercício resistido, quando o paciente tem condições de fazer, ele seria aí 50%. Então, depois a gente vai conversar aqui com a equipe da Físio, né? Para eles falarem um pouquinho melhor, mas a indicação no consenso diz que o número de exercícios seriam 2 para cada grande grupo muscular, repetições de 8 a 10, as séries, 3 séries, a intensidade tem que atingir aqui pelo menos 80%, a carga ela tem que ter uma progressão a cada 2 semanas, e a frequência pelo menos 2 a 3 vezes por semana, para a gente ter um benefício aí e o paciente melhorar da sarcopenia. Bom, e agora eu trouxe um caso clínico para a gente conversar um pouco a mais e entender aí sobre a sarcopenia e depois abrir para discussão. Esse caso ele não é verídico, é um caso fictício que eu me baseei na maioria dos pacientes que a gente tem aqui no hospital. Então, MHSS, feminino, 72 anos, natural de Salvador, casada, aposentada. Ela deu entrada no hospital há 60 dias para um tratamento cirúrgico de adenocarcinoma coloretal. Ela foi submetida, no dia 20/5, a uma colectomia direita estendida, transversectomia, mais iliocoloanastomose por lesão vegetante de transverso médio e evoluiu com deiscência da anastomose. Posteriormente, ela teve que ser reabordada, foi submetida a uma laparotomia com colectomia esquerda, sepultamento de reto proximal para tratamento de fístula de coto de cólon esquerdo excluso. No pós-operatório, ela apresentou inapetência, episódios de vômitos, com necessidade de uso de terapia nutricional enteral, ou seja, passou uma sonda, né? Começou aí a dieta. Ela teve uma perda de 20 quilos nos últimos 60 dias. E, nesse momento, ela estava com uma fraqueza intensa, dificuldade para deambular e estava dependente aí para realizar as atividades básicas de vida diária.
Nesse primeiro momento, ela deu entrada com 70 quilos, um IMC de aproximadamente 27,5, e depois chegou a 50 quilos na internação, com IMC de 20. A força de preensão palmar dela, através da dinamometria, estava de 13, lembrando que o diagnóstico é abaixo de 15. Não conseguia caminhar, ou seja, se fosse para fazer o SARC-F, já estava ali positivo. Então, aqui, para mostrar para vocês que no nosso sistema do prontuário já tem o SARC-F, que a equipe da nutrição utiliza, né? E vão pontuando e já deixa documentado também para a gente saber, porque o mais importante até do que o diagnóstico é a evolução. Ver se esse paciente melhorou, quanto que ele melhorou, quanto que ele pontuava, como que ele está agora, né? E ver o que, que a gente fez, né? E o que, que a gente ainda pode fazer por esse paciente. E aqui fez a bioimpedância, tinha uma massa muscular de 12 quilos, albumina 2,9, ferritina de 3, que também é uma coisa que o paciente pode gerar fraqueza, fadiga e tudo mais, às vezes a gente tem que se atentar a isso, vitamina D de 7 e PCR e leucograma que estavam bem aumentados, mostrando aí uma prova inflamatória. Bom, aqui não é a bioimpedância dos pacientes, eu trouxe só como exemplo para a gente ver, né, que a gente consegue avaliar aqui a massa muscular e tudo mais. Aqui tem uma paciente que a gente vê que ela estava com uma massa muscular bem baixa e com o tratamento, apesar dela perder peso, ela foi sempre melhorando e aumentando a massa muscular. E aí é o tratamento, né, multiprofissional, que é através de suplementação, meta calórica, meta proteica, fisioterapia. Então, todo um conjunto que a gente vê que o paciente, ela poderia estar ali sempre com a massa muscular e está diminuindo, mas não, sempre esteve melhorando. Aqui também de um paciente, só para a gente, né, ver aqui que ele está desnutrido, IMC de 17,5, que já é considerado como desnutrição, e aqui também vendo a massa muscular, que está aumentando aqui um pouquinho, mas que a gente ainda vai melhorar mais. Só para quem não é muito familiarizado com a bioimpedância, saber onde a gente vai procurar. Então, massa muscular esquelética, né? E a gente aqui embaixo também tem a massa muscular. Aqui, uhum. E esse aqui, 5. É. É, é. Essa paciente aqui, ela já tinha um ângulo de fase bem baixo, ela teve que usar parenteral, teve que usar, né, várias terapias aí, foi uma paciente bem delicada, bem complicada, então a gente considera que isso aqui assim, tá maravilhoso. Não, e ela tinha um ângulo de fase que era, tipo, no início 2,5, alguma coisa assim. Então, a evolução foi muito boa, conseguiu chegar num ângulo de fase aí que já é considerado como o melhor prognóstico de vida, inclusive, né? O ângulo de fase, ele é um parâmetro que a gente utiliza para avaliar a qualidade da massa muscular. Então, a gente tem um valor de corte, né, que é 5, 5,5. Gente, alguém me ajuda? Acho que essa, né? Entre a média 5, 5,5. E aí, se esse ângulo de fase é menor do que esse parâmetro, indica que a qualidade de celular, no geral, mas principalmente da massa muscular, é pior. Então, são pacientes que têm um maior risco de mortalidade. E o ângulo de fase também é como se fosse um preditor de doença, né? Então, por isso que quanto mais acometimento está no corpo inteiro, ele está menor, e quanto mais saudável o paciente está, ele está maior. E então, só para a gente ter uma ideia e se familiarizar um pouquinho com a bioimpedância, para quem não é tão familiarizado, né? E é isso. E aqui a gente tem, então, uma bioimpedância ao vivo, que eu gostaria que a Mônica mostrasse para a gente. Experimentar esse laudo aí que eu acho bem legal. Laser. Você que vai ligar o aparelho pra gente? Alguém quer ser o cobaia? A Carla vai ser o cobaia. Enquanto a Mônica vai preparando a bioimpedância ali para a gente fazer uma demonstração, é interessante ver isso que a gente falou, né? O ângulo de fase, que é um parâmetro objetivo, né? Que está ali um número que a gente pode se guiar para entender o prognóstico do paciente. Se você olha para o ângulo de fase, olha também para o SMI, que a Rafa falou, né? O SMI desse paciente, se eu não me engano, era 5.
Do caso, ó, isso. Só para a gente pensar no diagnóstico. Então, isso. Então, o paciente tem um SMI de 5, índice de massa muscular apendicular. É como se fosse o IMC da massa magra, tirando o tronco, né? Somado a um ângulo de fase ruim, de 2,2, associada a uma dinamometria ruim, um exame de força, a um teste de velocidade ruim. Tudo isso vai enriquecendo o diagnóstico para você ter mais propriedade para indicar um tratamento até mais específico. Será que esse paciente é só deixar na meta calórica e proteica? Será que eu não posso investir numa creatina, no HMB, numa terapia anabólica? Eu e a Mônica, a gente estava discutindo agora há pouco de um paciente que está aqui internação prolongada, que é um paciente que internou para o mesmo caso aí, uma correção, né, um tumor de cólon, complicou, deiscência, fístula, toda aquela história que a gente está acostumado a ver. Só que é um paciente lúcido, orientado, tem suporte familiar legal, né? Então a gente pensou, o que que a gente pode fazer a mais? O paciente já está com 40 calorias por quilo, já está com 2 gramas de proteína, e o paciente não sai dali, não consegue reabilitar. A fisioterapia só consegue colocar ele na beira do leito. Então a gente pensou e discutiu de iniciar a creatina, já estava com a HMB, e de discutir com as equipes uma terapia anabólica ali, na tentativa de salvar esse paciente. Então, quando a gente faz um diagnóstico bem feito da sarcopenia, a gente aumenta a nossa visão sobre as possibilidades de tratamento e sai do básico, né? Esse é o objetivo, né, e a da importância que a Rafa falou de dar o diagnóstico, né, na nossa evolução. Tá lá no cabeçalho, caquexia, sarcopenia, porque senão passa despercebido, né? O diagnóstico de sarcopenia não é só olhar para o vovô e, nossa, parece que ele tem pouco músculo, então eu vou tratá-lo dessa forma. Acaba não funcionando bem, né? Exatamente, o obeso sarcopênico. Então, a sarcopenia é uma doença que tem CID que a gente precisa dar diagnóstico. Não é uma doença que a gente dá diagnóstico a olho nu. A gente não pode olhar para o paciente e falar, ah, ele é sarcopênico. Você pode falar, ele tem provável sarcopenia, e aí eu vou aplicar a metodologia científica para dar o diagnóstico final. Isso faz toda a diferença, né? Aí agora a Mônica vai mostrar aí para a gente como que faz. Esse é um aparelho de bioimpedância que a gente tem no nosso serviço, disponibilizado para os pacientes internados. Então, se a equipe da geriatria, a equipe da nutrologia ou qualquer equipe clínica achar que for necessário, pode solicitar ou para nutrologia ou para nutrição, que a gente encaminha para a realização do exame. É um aparelho que tem poucas contraindicações, né? É o paciente com marca-passo ou gestante, basicamente, ou quando o paciente está muito anasarcado, também não é interessante, porque a bioimpedância lê água como músculo, então vem tudo falseado. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado quando o paciente é anasarcado. Se for um edema contido, a gente consegue fazer a diferenciação ali no laudo. Então, o princípio da bioimpedância é um princípio bioelétrico, passa uma corrente elétrica, mas não dá choque, né, gente? Uma corrente elétrica em baixa voltagem, que vai passar pelos tecidos magros, tecidos gordos, e vai medir a impedância corporal, certo? E cada um desses tecidos tem uma velocidade, por isso que consegue verificar. Quando é músculo é uma velocidade, quando é gordura é outra velocidade, e por isso que é a questão da água, né? Porque o músculo e a gordura têm uma hidratação diferente, então daí ele pode falsear nesse sentido. Pode falsear também, né? Se o paciente tem prótese de silicone. Prótese de silicone pode falsear o exame, né, ler como se fosse mais massa muscular do que o paciente realmente tem. Pacientes com lipedema, por conta de ser uma gordura mais inflamatória, também podem falsear o exame. E tem algumas contraindicações de realização. Paciente que usa marca-passo não pode fazer, gestantes não podem fazer, e gente, gestantes, marca. Aí, placas, pinos também não, assim, geralmente não dá para fazer, principalmente se forem placas e pinos maiores. Se é um muito pequenininho, no geral não dá diferença, mas quando é muito, aí dá muita interferência e não dá para fazer o exame.
Essa é uma bioimpedância que ela foi desenhada mais para o paciente hospitalizado. Então, o paciente pode fazer o exame sentado, deitado na maca ou até mesmo em pé. Então, você consegue, desde que os eletrodos estejam bem adaptados, né, fazer o exame. Tipo, tem um jejum prévio, né, depende um pouco da literatura, eles pedem de 3 a 4 horas, mas o que a gente já acordou aqui no nosso serviço é que se o paciente estiver usando terapia nutricional enteral ou parenteral, a gente não faz pausa para fazer o procedimento, certo? A gente só vai fazer jejum se o paciente estiver com dieta oral. Não faz sentido pausar a dieta enteral para fazer esse tipo de exame, porque a gente sabe que a interferência é mínima, né? Tudo que altera muito a água corporal pode interferir negativamente no exame. Então, uso de cafeína, hidratação, o próprio edema. Mas na nossa bio aqui do hospital, a gente consegue avaliar a água intra e extracelular. Então, a gente consegue ter um parâmetro melhor de edema. Porém, são coisas que realmente podem dar uma variabilidade maior da bio, e aí a gente vai acabar lançando mão da bio mais como um acompanhamento longitudinal, ao invés de realmente se prender a um exame isolado. A cafeína, um cafezinho, 2 cafezinhos já interfere? É café ali, então provavelmente minha bio vai vir meio falseada, porque muda a hidratação corporal, né? E Agora, aí, quando a gente o está... princípio da bio é corrente elétrica Bioelétrica. pela condução da diferença de água nos tecidos, e qualquer coisa que altera a água no meio intra ou extracelular vai alterar a bioimpedância também. Agora, uma coisa que é interessante, apesar da gente no hospital ter muita dificuldade com a nasarca, né, que é uma coisa muito comum, inclusive na geriatria, tem um dado na bioimpedância que ele não mente, que é o ângulo de fase. Então, às vezes você vai olhar, o SMI vai estar alto, por quê? A bio está entendendo que aquela água é músculo. Você olha o MC está compensado pelo peso do paciente anasarcado. Então, o ângulo de fase ele não mente. Se o paciente tiver realmente uma baixa reserva muscular, muito provavelmente o ângulo de fase vai vir baixo. Tá? Você pode pegar um paciente anasarcado hoje na UTI e fazer, que o ângulo de fase vai vir baixo. Então, ele é um parâmetro confiável, que a gente consegue utilizar. Como a Carla disse, né, na literatura a gente não tem um ponto de corte para todas as doenças. Quando a gente pega o paciente oncológico, você pode ter um ponto de corte que varia de 5 a 5,5 do ângulo de fase. Algumas doenças vão ter um ponto de corte um pouquinho menor, né? Inclusive, hoje os oncologistas utilizam até o dado do ângulo de fase para saber se dá seguimento ou não ao tratamento oncológico. Se ele está lá, iniciou a quimioterapia e o paciente está caindo no ângulo de fase de 8, 7, 6. Se ele continuar, o que, que vai acontecer? Quimiotoxicidade, o paciente pode ir a óbito. Então, muitas das vezes o oncologista pede para a gente a bioimpedância do paciente para acompanhando também o ângulo de fase que prediz mortalidade. Então, é para a gente entender como é rico, né? A gente tem um instrumento rico que ajuda nesse diagnóstico. A bioimpedância ela é validada pelo ESPEN, ela é validada comparativamente ao DEX, então a gente pode usar com segurança. A única ressalva é que para você usar uma bioimpedância que seja validada, ela tem que ser nessa característica. Ela tem que ser multifrequencial, ela tem que emitir mais de uma frequência. Aquelas bioimpedâncias do Mercado Livre não pode usar, não funciona, tá? Porque elas são monofrequenciais. Quando a bioimpedância é monofrequencial, ela só passa a corrente elétrica no meio extracelular, não entra dentro da célula. Então, a estimativa da massa muscular fica muito baixa. Então, ela tem que ser multifrequencial, segmentada. O que quer dizer segmentada? Que ela vai ler a massa muscular da Carla, né, separar membro superior, membro inferior, tronco. Isso é importante na hora que a gente está dando o diagnóstico de sarcopenia, que a Rafa falou que um dos parâmetros é o SMI, né? Então, ela precisa ser multifrequencial, segmentada, né? Essa aqui que a gente tem é octapolar, então ela através de 8 polos ela faz a mensuração. Se vocês olharem aqui no visor, tem várias frequências que ela emite, ó, reactância e resistência. Quanto mais frequências a bioimpedância emite, melhor a qualidade dela, tá? O ângulo de fase, ó, ela precisa de pelo menos 3 frequências para poder emitir.
Então, é uma bioimpedância que é validada. Ela vem o laudo tanto da análise músculo-gordura, como também um laudo de água corporal total, que a nutrologia pode usar para entender se o paciente tem demasiado, para validar ou não o exame. A geriatria pode usar para entender sobre retenção hídrica, a nefro pode utilizar, a cardiologia. Então, é um exame que tem também aplicabilidade para outras especialidades, né? E é um exame que não tem custo para o paciente, né? Um aparelho do hospital, então faz parte, não é invasivo, né? Não expõe o paciente à radiação igual os demais tomo de abdômen, enfim, os demais exames. E a gente pode usar mais, né? Começar a usar mais nos nossos pacientes geriátricos. E aí, já fez? Terminou? Deu choque, Carla? Qualidades técnicas também, ele é muito intuitivo, fácil de usar. Então, ele não precisa de muito treinamento, né? O que facilita ainda mais a gente usar. Então, a gente aprendendo uma única vez com uma colega, a gente consegue aprender e colocar sozinho também em outro paciente depois. Não é um exame que você precisa ficar fazendo toda semana, não existe protocolo de BIA toda semana, né? Nenhuma composição corporal se altera em pouco tempo. Você precisa ter um exame de parâmetro inicial do paciente e na evolução do próprio paciente. Está chegando próximo da alta, vou fazer um para entender a evolução, ou o paciente está piorando muito, a fisio não está conseguindo progredir, né, com a parte da fisiomotora, eu posso entender alguma repercussão através da composição corporal, né? Lembrar que peso, apesar de ser muito importante, é um parâmetro muito pobre para avaliação nutricional, principalmente no paciente internado que está edemaciado e anasarcado, né? Você pega, às vezes, o paciente com IMC de 25, nossa, tá bem, né? Não tá baixo o peso. Você tira 10 quilos de edema e o IMC dele cai para 16, né? Então, é isso. Já é discutível para adulto rígido, né? Porque é só um número que pode ser falseado, você não sabe o quanto é massa magra, né? O quanto é A gordura. obesidade sarcopênica mesmo, a gente só vai conseguir ver através de um método de análise da composição corporal. Se eu for olhar só o peso do paciente, eu vou falar, nossa, aqui tudo bem ficar alguns dias de jejum, né? O paciente tá bem nutrido. Pelo contrário, né? A gente sabe na literatura que os pacientes em obesidade, a tendência é, ao longo dos anos, ter sarcopenia associada, né? Por conta da inflamação que a própria doença acaba acarretando. Isso que eu acho interessante comentar também, que é uma coisa que meio que se retroalimenta. A obesidade gera, né, a liberação de fatores inflamatórios, que acaba piorando a sarcopenia e retroalimentando a sarcopenia. E tem uma coisa que é interessante que na sarcopenia a gente tem que avaliar a qualidade do músculo, que daí a gente vê a força. Muitas vezes no paciente com sobrepeso e obesidade, ele tem o quê? A mioesteatose, que é a gordura dentro do músculo. Então, às vezes, ele é grande, aparentemente, se fosse só por uma avaliação ali de. Me fugiu o nome agora, das pregas, ele estaria com uma massa muscular adequada, porém a qualidade do músculo dele é muito ruim. Ele não tem força, porque na verdade ele tem gordura entremeada no músculo. E a gente só tem como avaliar com os exames de imagem, né? Quem vai comentar? Agora é a hora da verdade. A bioimpedância? Depois a gente comenta no final. Acho que se a Tá bom. Elaine quiser abrir para nutrição e para físio também fazer os comentários das partes deles. Então, vamos abrir para perguntas, né? Questões ou comentários. Virtualmente, eu precisaria ver o chat, se tem alguma pergunta, mas se alguém quiser começar, só vou pedir para falar no microfone. Se a físio quiser dar compartilhar com a gente a visão deles, e aí depois a gente abre para as perguntas. O que Perfeito. você acha, Elaine? Perfeito. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana, sou fisioterapeuta aqui do hospital, trabalho junto com a equipe da geriatria. Uma coisa importante, a gente tem dentro da nossa avaliação motora um índice que a gente avalia a força muscular, que é o MRC. E a gente avalia de uma forma global esse paciente, né?
alguns movimentos para membro superior, a gente avalia, e de membro inferior, e aí ele tem uma nota, né, total, que aí a gente gradua o tipo de condição muscular, né, de fraqueza muscular. Então, seria leve, moderada e severa. Outra coisa importante que eu acho que dentro do ambiente hospitalar é bom colocar, o paciente ele tem, para a gente desenvolver, né, um trabalho de força muscular nesses pacientes, ele tem que ser um paciente que esteja consciente, que esteja obedecendo a comando, né? Porque eu ir no leito do paciente, fazer a movimentação para ele, isso de nada vai influenciar nesse padrão muscular desse paciente. Então, talvez seja uma limitação que a gente tem aí, em grande parte, né? A gente vê muito na geriatria essa questão do cognitivo mesmo, né? Do nível de consciência. Outra coisa importante é a questão da funcionalidade. Esse paciente, às vezes a gente encontra paciente que, deitado na cama, ele faz os exercícios bem. Você fala, nossa, esse paciente tá bem de força muscular. Só que aí, quando a gente coloca ele sentado beira-leito, esse paciente não tem controle de tronco, e aí, sem controle de tronco, ele não consegue evoluir, né, para o ficar sentado em si, mas para ficar em pé e para depois do próprio treino de marcha. Então, é outro fator importante. Um dos pontos que a gente coloca como elegibilidade, né, para trabalho de força muscular é que ele, pelo menos, esteja conseguindo sentar beira-leito sem, né, com controle de tronco. Ele pode até né, ter um apoio, mas não que ele precise estar apoiado para ter a movimentação ativa dele. Acho que essa questão dos exercícios resistidos, né, de 2 a 3 vezes por semana, dentro do ambiente hospitalar, geralmente a gente tem como prescrição de fisioterapia motora 2 vezes por dia, né? Dependendo do paciente, a gente até tem prescrição médica até para realizar o 3º atendimento, né? Visando essa questão mesmo de ganho de força muscular. E outra coisa que é importante também falar, que a gente já tem uma ferramenta, a gente realiza o teste de TUG, só que o foco do teste de TUG hoje é para o risco de queda. Mas também ele está dentro da nossa avaliação e da nossa evolução motora de todo atendimento que a gente faz nesse paciente. Então, também poderia ser uma base para a gente ter, até para desenvolver algum protocolo aqui dentro de atendimento, ou até mesmo para avaliação da própria funcionalidade desse paciente. Eu queria perguntar, em relação à disponibilidade que o Renan falou, que a gente pode solicitar, se no centro médico também pode ser solicitado, ou se é só nos pacientes internados. Eu tenho quase certeza que a Claudinha está aqui. Não. Tem um aparelho de bioimpedância que fica no CME também. Eu não sei como que funciona o fluxo de solicitação do exame Tá. e se lá é gratuito igual aqui. Eu não sei se lá eles têm é a parte, né? Mas não é igual aqui no hospital que é de livre, né? Geralmente o médico faz o pedido lá e ele faz o exame. Às vezes pode fazer até antes para consulta, né? Já vem o preparo, né? 3, 4 horas de jejum já consegue fazer. Entendi. É um exame bem rapidinho. Eu fiquei nessa dúvida porque a gente tem um centro de envelhecimento que a gente gostaria da parceria, ainda não está efetivamente concluída as parcerias. Acho que o pessoal da nutrologia com certeza tem que ser feito. Queria agradecer os comentários da Ana. Você terminou? Eu te interrompi. Não sei se você tinha mais alguma Acho que coisa para sim. falar. Não sei se tem alguma outra questão que vocês queiram perguntar. Acho que dá para a gente abrir para a nutrição, comentar um pouquinho da parte da visão da nutrição, o que vocês acham que impacta na prática de vocês, né? O que daria para melhorar? Algum representante? Mônica quer falar? A Mônica fica bastante com os pacientes crônicos, né? Então, a sarcopenia é uma realidade ali dos acompanhamentos, né, Mônica? Sobre as ferramentas a gente tem disponível, a gente, né, no momento está passando por um processo, com um quadro um pouco reduzido, mas a ideia é retornar com a aplicação, né?
E também a gente tem o dinamômetro, que também pode ser utilizado, e a bioimpedância da mesma forma. A única coisa é que a bioimpedância precisa ser sinalizada, né, para a gente aplicar e organizar em relação ao jejum que o paciente precisa, né? E a aplicação mesmo é simples e todas nós, né, cada nutricionista de cada setor tem condições de aplicar, tá? Então, seria relacionado a isso mesmo. Rápido, rápido, bem rápido. Geralmente, a gente aproveita o momento, né, do intervalo de entre uma refeição e outra para programar. Então, o paciente, por exemplo, se a gente faz no lanche da tarde, né, ele só aguarda um pouquinho, não faz o lanche da tarde, enquanto isso a gente realiza a bioimpedância e logo em seguida ele faz. Então, ele não fica por muitas horas em jejum. É só entre uma refeição e outra mesmo. 4 horas de jejum já é suficiente. Uma coisa interessante, você comentando, né, sobre essa avaliação que vocês fazem, até colocar a nossa equipe à disposição, né, da equipe de físio, identificou que tem um paciente que está com dificuldade, está entendendo que ele não está progredindo, está evoluindo durante a própria internação, pode sinalizar para a gente da nutrologia ou própria nutrição, para a gente rever as metas, será que está adequado? Será que eu preciso associar algum suplemento à parte? Porque muitas das vezes a nossa visita é pontual, né? A minha da nutrição, a gente vai lá, mas não está vendo. Raramente a gente vai ver o paciente fazendo a fisioterapia, só se a gente der sorte, né? Às vezes até mesmo ele se movimentando dentro do leito ou do quarto, né? Às vezes o paciente está lá quietinho, sentado ou deitado na cama, né? Acaba perdendo essa questão do que ele é capaz, né, de fazer ou não. Isso. Porque se eu entendo que você está com dificuldade na física, que o paciente não consegue sair do beira-leito, né, e não está conseguindo evoluir, eu vou pensar em várias outras estratégias, inclusive uma terapia anabólica, por exemplo. Se um paciente é um paciente elegível e não tem contraindicação. Então, essa troca entre a nutrição, nutrologia, físio, né, e a geriatria faz diferença no nosso encorajamento ali, na nossa decisão terapêutica, para a gente sair do básico, né? E muitas vezes acabam só com, solicitando a nossa avaliação depois que o paciente já está num grau que ele precisa de uma reabilitação muito maior, né? Então, porque quando ele está comendo ali via oral, muitas vezes a gente não vai pensar no nutrólogo. Agora, se ele está com uma dieta enteral, parenteral, né? Só que ele já está ali numa perda de peso e tudo mais, então acabam não sinalizando. E daí vocês olhando ali já pode chamar num momento que a gente consegue ter uma resposta melhor. Na verdade, nós, como equipe médica, né, da geriatria, por exemplo, a gente precisa da sinalização da equipe multi, porque muitas vezes a gente não percebe. Então, assim, em algum momento, eu olho o paciente e vejo a fraqueza, a dificuldade de progredir na físio. Meu Deus, como é que está a parte nutricional? Então, assim, a gente realmente precisa da sinalização, né, da equipe de Nutri, claro, da equipe de físio, né, a fono, porque essa integração que faz a gente fazer uma reabilitação mais adequada para o paciente se recuperar, não ter tantas perdas durante a internação, né? Você pensar, o idoso, ele já chega na internação sarcopênico. Aí ele tem mais uma causa de sarcopenia secundária, que é ou a doença oncológica, ou uma doença cardíaca, ou renal, né? Então, se soma-se duas causas, né? Ele tem sarcopenia primária e secundária num paciente que já tem dificuldade de construir músculo. Então, se a gente não age precocemente, é catastrófico. Uma vez que um idoso com uma doença grave perde massa muscular, a gente sabe que vai ser muito difícil recuperar músculo. Se a gente conseguir recuperar funcionalidade, a gente já está ganhando. Né? Em idoso, a gente não fala tanto em vamos ganhar massa muscular, não, vamos melhorar a qualidade do músculo que eu já tenho. Então, frear o catabolismo. Entrou um idoso sarcopênico na UTI, a gente sabe que ele vai ficar inflamado, né? Seja por qual doença de base que for. Eu tenho que nutrir esse paciente não só para nutrir porque ele precisa comer. A gente tem que pensar que a nutrição, ela freia o catabolismo que quebra o músculo, que faz com que a sarcopenia piore. Por isso que a gente fica brigando lá com os intensivistas. Cada dia de jejum para esse paciente idoso é catastrófico. É 1 quilo de músculo a menos por dia, em média, num paciente altamente inflamado na UTI.
Você imagina reconquistar 1 quilo de músculo, né? É por isso que você fala de dieta trófica no paciente que está em jejum tempo prolongado, minimamente ali, o mínimo do mínimo? A dieta trófica é mais com o objetivo de prevenção de translocação bacteriana intestinal, tá? Mas é interessante também, não deixa de fazer parte do pensamento, mas o ideal de nutrir o paciente inflamado é frear o catabolismo. A gente vai lá na vias da mTOR e bloqueia, né, via de saninização catabólica. Creatina, por exemplo, que é muito interessante. Qual a função da creatina? Ela vai pegar, né, ela vai servir ali a molécula fosfato para ajudar na recuperação muscular. Então, esse paciente que a gente discutiu mesmo, ele está com dificuldade de levantar no beira-leito, mas o paciente já está na meta, o que mais que eu posso fazer? A creatina vai ajudar ele a melhorar essa sensação de exaustão, além do que vai hidratar melhor o músculo, ele vai ter um pouco mais de força para conseguir levantar do leito sozinho. Então, todo suplemento ele tem um adicional de ganho, mas lembrando sempre que o básico tem que ser feito. Não adianta dar HMB para o paciente, hormônio, creatina, se ele não está na meta calórica e proteica básica. Começa daí. O arroz com feijão do paciente com sonda é meta calórica e proteica. Depois a gente vai pensando nos demais, né? E aí, só aproveitando esse gancho que o Renan puxou aí dos suplementos, né? E a Rafa falou sobre leucina e HMB. Por que que o HMB ele tem melhores evidências em idosos? A leucina é o principal aminoácido que dá o start na sinalização para ativação da via mTOR, que é a via de síntese proteica. Só que com a idade, essa sinalização ela vai ficando pior. Então, por conta dessa, vou usar essa palavra, mas não é bem isso, mas uma resistência à leucina, o idoso ele vai tendo uma resposta menor à leucina na via mTOR. E aí o papel do HMB, o HMB ele é um metabólito da própria leucina. O papel dele, ele age como um anticatabólico. Então, ele sinaliza a via mTOR de uma maneira diferente, ele não acentua a síntese proteica em si, mas ele reduz o catabolismo, o que ajuda na manutenção e no aumento de massa muscular. Bom, gente, devido ao horário, respeitando aí o horário de cada um, queria agradecer a exposição, né, a Rafaela, a Ana, a contribuição, né, do Renan, da Carla, toda a equipe de nutrição, né, agradecer também a parceria do dia a dia, tá, com todos, inclusive os fisioterapeutas e fonos e etc. E é isso, a gente agradecer o convite, espero na próxima discussão. Eu acho que tem mais coisa para discutir aí, viu? Principalmente centro médico, tá? Se a gente conseguir fazer funcionar o que a gente tem em meta de centro de envelhecimento, o pessoal da Nutri vai ter um papel muito importante de orientação e discussão. Alguém quer falar alguma coisa? Não?